E começando mais um Nerd Verso Cast, sou o Leandro Viana e pelas próximas 5 semanas iremos falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos, franquia Game of Thrones de volta aí, com uma história mais contida em uma época onde não temos dragões, e para essa cobertura fazer sentido, aqui comigo está Marcelinho. E aí, Marcelo, como é que estamos E aí, cara? preparados para novamente voltar a esse mundo de Game of Thrones? E aí, cara, beleza? Cara, eu acho que a gente vai voltar num tom mais leve, né? Pra quem tá esperando aquele negócio ultra violento, assim e tal. Eu não sei, eu nunca li o livro, então eu não saberia dizer, né? Mas ao que tudo indica, é uma série que ela tem ali um tom mais emocional, ela é mais voltada para aquela relação de amizade entre o escudeiro, criança, e o aspirante a cavaleiro. O cara querendo participar da justa para se provar, né? Lembrando, tendo flashbacks do seu momento com o seu cavaleiro, na época que ele era escudeiro do cara, e nessas pitadas humorísticas, assim, né? O cara fazendo cocô lá atrás da árvore, depois lá usando a coroa do Baratheon lá, sabe? Umas coisas assim, bem legal. Eu achei divertido, cara. Achei divertido a série. Perfeito. O Marcelo falou, a série é baseada neste livro. Para quem está nos vendo em vídeo, Cavaleiro Sete Reinos, já li o livro, gosto muito, muito, muito. E para quem não sabe, os membros do Clube Nerdverso, um membro vai ser sorteado para ganhar esse livro e mais outros brindes, mimos exclusivos, só para quem faz parte do Clube Nerdverso. E se você está nos vendo pelo YouTube, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E você que está nos ouvindo ou também vendo no Spotify, não te esquece de avaliar a gente com 5 estrelinhas, porque aqui, ó, janeiro já começamos com tudo, estamos desde o primeiro dia de janeiro no top 10 dos mais ouvidos do Spotify, tá? Mas é isso, né? É meio óbvio que nós não vamos aqui ficar criando teorias, porque não faz sentido, já que existe o livro, e como eu já li, não irei dar spoilers, fiquem tranquilos. Talvez você se pergunte assim, qual que vai ser então o diferencial da análise do Nerdverso? O Marcelo, por exemplo, não leu o livro, então vai ter a percepção, uma percepção diferente, eu diria. Só que o mais importante é que Marcelinho também é professor de história, e ele vai trazer essas relações da ficção com o mundo real, se talvez algo já aconteceu, dessa pegada medieval. Mas me diz, Marcelo, isso é que eu falei, ó, a época medieval é algo que te agrada na história, assim, de verdade mesmo? Sim, sim, na verdade o que me levou a fazer faculdade de história foi meu interesse em história medieval, quando eu era moleque, assim, porque, cara, eu sempre fui aquele moleque nerdola de clássico, assim, sabe? Ouvi metal desde cedo, jogar RPG loucamente, videogame loucamente, e sempre me interessei por história, mas o que me marcou mesmo foi história medieval. Tanto que depois que eu formei em história, eu acabei indo para a área do mestrado, eu acabei estudando história cultural da Baixa Idade Média, sabe? Então, o que tu assiste ali na série, cara, se falasse que era uma coisa acontecendo, sei lá, na França do século XIII, daria claramente para acreditar, porque tudo que está sendo mostrado ali é real, tudo que apareceu ali, aqueles torneios de justa, escudeiros, nobreza e tudo mais. A gente sabe que o George Martin ele né, utiliza muito a história real como inspiração para trazer para as obras dele, e aqui não é diferente também. Então, eu acho que essa é uma série legal até para a gente trazer algumas informações interessantes, educacionais, sobre o que são justas, como é que funciona uma cavalaria medieval, o que significa, né, esses torneios aí, o que é um escudeiro, porque a partir desse momento a gente vai ver uma relação entre um cavaleiro, entre aspas, e um escudeiro ali, né, cara? E isso é bem massa, assim, no fim das contas, dá para trazer bastante informação legal. Esse é um diferencial que a gente espera trazer para quem tá ouvindo aí, né? Né? Perfeito. E vale lembrar que a série O Cavaleiro dos Sete Reinos vai se passar assim uns 90 anos depois de A Casa dos Dragões e 90 anos antes, mais ou menos, aí do que a série Game of Thrones, tá bem na meiota. Mas, né, na série aqui, os dragões praticamente estão extintos e os Targaryens continuam no poder lá. Isso é muito importante falar. Eu já quero destacar, hein, Marcelo, que é lindo a abertura da série, já entrando agora com spoilers da série aí. Cara, a fotografia, a paisagem natural, sem CGI, sabe? Os cavalos, a chuva, tudo combinando ali. E nós começamos com o Duncan enterrando o seu mestre ali, o cavaleiro Sir Arlan. E eu acho, Marcelo, que é isso,
a escolha de casting foi perfeita. Esse ator do Duncan, ele é altão, ele é forte, igual o personagem é descrito nos livros. Dá pra ver que, pô, ele é alguém mais humilde ali, ele tem um sonho de se tornar cavaleiro, só que ele não tem as manhas de falar bonito ali, já no funeral ele diz, né, pô, faltava um septão aqui, e caso alguém não saiba o que significa septão, é a figura religiosa de nossa Westeros. Então é uma abertura que vai meio que ditar o ritmo da série, Marcelo. Porque o que a gente tá vendo ali é a jornada de um cara que quer ser cavaleiro a todo custo, assim, né? Mas ele é um mano desengonçado. Ele é um cara super. Por ele ser humilde, ele tá sempre meio que encolhido e tudo mais. A gente vai ver isso ainda, né? Quando ele entra na tenda do Baratheon lá. Então o cara até chega a falar pra ele que ele, nossa, cara, parece que tu anda com uma certa culpa de viver, assim. E é muito real, sabe? Então eu acho que a escolha do ator foi muito legal, porque ao que tudo indica, né? Pelo menos no meu parecer, a gente vai ver o crescimento dele como um cavaleiro. Então ali aparece ele primeiro todo assustado, acanhado, de perder o seu senhor, né? Que é aquele cara que ele se inspirou e serviu como escudeiro durante anos ali, mas que no fim das contas o cara, tipo, não ensinava lá muita coisa para ele, né? Ele fica lembrando dele, mas toda vez que ele lembra dele, é ele apanhando, é xingando ele e tudo mais. Então tem uns tons de comédia ali no meio, né? Isso é uma coisa que é um pouco estranho para quem tá acostumado com Game of Thrones, Casa do Dragão e tudo mais, né? Porque ali é uma série super crua, são séries bem cruas, com muita crueldade e tudo mais. E aqui não, aqui é um negócio mais tipo, tem a tristeza, mas tem a graça também, sabe? Então eu tô achando legal, eu não esperava por isso, cara. Porque quando tu falou, vamos fazer a cobertura dessa série, eu falei, vamos. Eu já tava imaginando que seria, pô, carnificina, sabe, espadada pra tudo que é lado. E não é o que a gente viu, não é o que eu esperava, mas isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu achei bem interessante, na verdade. Né? Eu espero que as pessoas não se decepcionem por isso, porque o Cavaleiro dos Sete Reinos é muito mais sobre a jornada, sobre a amizade do Duncan e do Egg ali. E isso que tu falou do humor, cara, eu gostei demais, né? É muito engraçado ele dizendo assim, ó, o meu senhor nunca bateu em mim sem motivo. A não ser uma vez lá que não foi eu que roubei a torta, ele bateu em mim. Então, a gente entra nesse ritmo que antigamente tudo é resolvido no tapa, tá ligado? Não sei o que, dá tapão na cara mesmo. Mas o Duncan, ele era o quê? Um escudeiro e agora herdou ali 3 cavalos, uma espada e tem esse tal torneio Ival Freixo. E esse torneio, Marcelo, é o que pode fazer ele mudar de vida, é tipo o BBB da era medieval, lá, ele pode fazer história. Então, temos aqui uma premissa bem simples da série, não é nada extravagante. E muito bom também, uma hora que eu achei genial, Marcelo, e começa aquela música tema de Game of Thrones. Parece que a gente vai entrar numa abertura épica e corta pro Duncan cagando atrás da árvore, mostrando que realmente essa é a pegada da série. Desde o primeiro minuto eles estão mostrando pra gente algo mais palpável, né? Claro, tem a magia de Game of Thrones ali, só que um dos protagonistas é uma criança de 11 anos. Então faz sentido esse tom, Marcelo. Claro que faz, e é legal porque também mostra toda a crueza do período medieval, né, na questão, no quesito higiene, no quesito sujeira, então eu Sim. acho que esse episódio ele já vai trazer várias questões nesse sentido de como é sujo viver nessa época, né, os caras tinham que fazer cocô em qualquer lugar, fazer as suas necessidades físicas em qualquer lugar e tudo mais, né, e já começa a série mostrando isso, e isso que é legal do Game of Thrones, por isso que eu gosto muito, né, cara, ele tem um pano de fundo histórico muito forte, apesar de ter a fantasia, ter os dragões, ter mortos-vivos e tudo mais, toda aquela relação política que a gente está acostumado a ver em Game of Thrones, o background histórico, ele é muito real, cara, ele é muito fiel, na verdade, como se acontecia no período medieval, né? E aqui, cara, ao que tudo indica, essa série também vai fazer a mesma coisa. Eu não sei se vai ter fantasia, não sei se vai ter morto-vivo, não sei se vai ter nada disso, beleza? E eu tô sendo sincero, o Leandro já comentou que eu não li o livro, eu também, né, eu falei, não li. Então tudo para mim é possível, né? E isso é legal, na verdade, né? Ficar no escuro assim. Mas o que tudo indica, pelo menos o background histórico, ele tá muito fiel, assim, cara. Esses torneios de justo, eles realmente existiram. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E eles existiram justamente com um objetivo muito claro, que é assim, o nobre grandão, que
faz, né, esses torneios, ele faz justamente para mostrar a sua pompa, para mostrar o seu luxo, o seu poder, através da organização de uma festa dessas. Já o cavaleiro que é pequeno, o cara que não tem nome, ele vê essas festas como uma brecha para buscar um renome, para buscar um nome para ele, entende? E é o que a gente tá vendo aqui basicamente na série. É um cara que virou cavaleiro daquele jeitão e ele acha que a forma dele buscar o renome dele é vencendo um torneio desses, né? Então, o senhor Ashford, que é o cara que tá organizando o torneio, ele busca um renome porque quando ele puxa esse torneio, basicamente ele vai convidar as famílias mais importantes dos Sete Reinos a participar daquilo dali, tá ligado? Então não deixa de ser também uma questão política, não é só a festa pela festa, mas também é uma forma de estreitar laços com famílias importantes, né? Então existem interesses tanto dos ricos como dos pobres participantes dessa situação, né? Como a série mostra bem, Sim, sim. inclusive. Perfeito. E só pra não criar assim, expectativas, essa série é a mais pé no chão possível. Não vai ter nada sobrenatural, é mais focado nesse quesito medieval do Duncan e do Egg, tá? Então, não criem expectativas. Ah, vai aparecer sim um dragão. Não vai aparecer nada, tá, gurizada? E só por curiosidade, os nomes dos cavalos não são ditos na série, mas no livro é Trovão, Castanha e Passo Manso, tá? E esse último Passo Manso era o cavalo que o Sir Arlan ele montava. E é bom que a série não enrola, porque o Egg já é apresentado assim na cena seguinte, e esse moleque, Marcelo, ele deu um show de simpatia na CCXP. Esse guri é o carisma em pessoa, ele dominou um palco com 4.000 pessoas, 3.000 pessoas. O Egg vai ser o coração da série. Esse moleque eu me apaixonei, tá ligado? Mas, ô Marcelo, o que tu achou das condições sanitárias da taberna ali que o Duncan chegou? A mulher bebeu um gole do que tinha no copo e já serviu pro Duncan ali. É uma taverna medieval, né, cara? Vamos lembrar que o período medieval é marcado pela peste negra aí, que matou 35% da população da Europa, e grande parte do que fez se alastrar essa doença de forma tão rápida é a falta de higiene dessa galera, né, cara? Pense num povo sujo, assim. Então, por isso que eu acho que logo no primeiro momento a gente já vê o cara fazendo cocô atrás da árvore lá, de qualquer jeito e tal. E isso é legal do Game of Thrones, do mundo do Game of Thrones, né? Eles não estão nem aí, eles querem mostrar muito bem a falta de limpeza dos lugares, a sujeira, a imundície dos lugares, né? Então aqui nós tivemos já o episódio e já tem isso, né? Aquela mulher limpando o copo lá com as mãos, bebendo, não tá nem aí, sabe? E a galera, mesmo que veja, também não tá nem aí, porque é a vida que eles conhecem. Então tá tudo bem. Pra nós que é estranho, mas pra aquela época eu acho que é algo que já é esperado, na verdade, né? Bizarro demais. Sim. E tem um bêbado ali que ameaçou o Duncan com uma faquinha. Ele será importante pra série em algum momento aí, talvez ainda nessa primeira temporada. Então, olho nesse magrão aí. E depois o Egg, ele tá ali de cavaleiriço, né? O escudeiro vestindo a armadura, brincando de ser cavaleiro, como qualquer criança faria com 11 anos de idade, Marcelo. Mas o Duncan, ele fala com o moleque do mesmo jeito que o seu senhor falava com ele. O Duncan não tem as manhas. E o Egg se mostra um piá muito inteligente, fala na lata o que ele acha, que o Duncan já não parece um cavaleiro, então tem essa dinâmica muito boa, um desafiando o outro. É uma química que pra mim funcionou demais, Marcelo. Não, funcionou muito legal, cara. Eu achei o moleque no primeiro momento que ele apareceu. Eu já achei ele muito legal porque ele é bem mais novo que o Duncan, mas ele fica fazendo umas perguntas super inteligentes pra ele, meio que quebrando ele toda hora, assim, sabe? Tipo, mas como é que tu é cavaleiro? Olha o jeito que tu se veste. Tipo, ninguém te conhece, ninguém conhece teu senhor. Tipo, quem é esse lord que tu servia que ninguém sabe quem é e tudo mais. E é engraçado ver uma criança fazendo isso porque ele age às vezes como adulto e às vezes ele age como criança, com medo quando o cara late pra ele, por exemplo, ele já se assusta e tudo mais. Mas é isso que tu comentou, no fim das contas, toda criança, né, sonha, até hoje tem criança que sonha em virar cavaleiro, grande guerreiro e tudo mais. Imagina naquela época em que isso existia de fato, né, cara? Então, esse moleque eu acho que vai vir muito bem, assim, ele já mostrou pra que ele veio, né? Então, foi uma surpresa muito, muito, muito forte, assim, pra mim, cara. Hein, Marcelo, tu já falou um pouco sobre isso, mas tu achou a cidade de Valfreixo ali, que tá bem feliz com o torneio que vai ser realizado e tal. Tu acha que apesar da ficção, ela representa, assim, ali uma cidade medieval?
Representa bem, porque, cara, a gente vai ver ali, tipo, né, uma ponte para chegar na cidade, a gente vê casas muito amontoadas, a gente vê ruelas para tudo que é lado, e a gente deve entender que, tipo assim, claro, isso aqui tá só inspirado numa realidade, né? Então não tem como colocar um século ali. Mas as cidades medievais, elas começam a pipocar ali por volta do século XI, do século XII. Elas voltam a crescer fortemente na virada da Alta para Baixa Idade Média. Só que essas cidades não têm um planejamento urbano. Partes delas eram antigas feiras medievais, partes eram aglomerações de comerciantes em torno de um castelo, que a gente chama de burgo, e foram crescendo desordenadamente. Muita gente começou a se mudar para essas cidades. E por não ter um planejamento urbano, no fim das contas, a gente passa a ter, cara, não tem quadras, não tem praças, não tem calçadas. As pessoas vão construindo suas casas onde dá, e no fim das contas acaba virando uma sujeira. É isso que vai acabar levando a gente até a peste negra, porque essas cidades ficam tão cheias de gente, amontoada para tudo que é lado, que não tem, cara, as mínimas condições sanitárias de viver, não tem banheiro, não tem esgoto, não tem coleta de lixo. Então, imagina o cheiro que é viver, imagina a situação que é viver. E a gente vê lá o cara entrando naquela taverna, tudo podre, mas todo mundo feliz, assim, andando pelas ruas, tudo apinhada de gente indo e vindo, comerciantes, burgueses para tudo que é lado. Então, assim, é aquilo que eu tinha comentado. George Martin, ele é um cara que ele escreve fantasia, mas a história que ele se inspira, ela é muito real. E desde que a gente assiste Game of Thrones, desde os primórdios, até no seu spin-off e tudo mais, tudo traz esse pano de fundo aí, é muito fiel, cara. Então essa cidade medieval ali, pô, ela ficou bem demais. E eu acho que esse episódio mostra muito bem as relações entre quem é da nobreza e quem não é. Porque mostra a diferenciação entre os dois lados ali, a forma com que é a relação entre eles, né? Mas o pano de fundo da cidade medieval, realmente, cara, tá muito parecido com o que era uma cidade naquele período da Europa mesmo. Né? E eu gostei de tudo na série, porque o Duncan vai tentar se inscrever no torneio, daí tem aquele mestres de jogos bem nojentão, como deveria ser nesses lugares antigamente mesmo, e onde dificilmente as pessoas serão educadas, serão cordiais aí, e o que tu achou daquela mentirada que ele falou sobre a tortura, Marcelo? A cadeira entrando pela toba ali, cadeira de Valfreixo. Tu tem algo parecido pra me trazer aí da vida real mesmo? Cara, assim, o máximo que a gente pode chegar, né? O cara tirou isso aí do nada. O máximo que a gente pode tirar aí é daquelas torturas medievais praticadas por Inquisição, pela Inquisição, basicamente, né? Que existiam vários instrumentos de tortura. Tinha um muito parecido, né? Tinha um que era muito parecido, que era introduzido na bunda da pessoa, até fazendo ela abrir praticamente ao meio. Claro, não vou ficar explanando esse tipo de coisa aí, mas assim, de fato, esse tipo de coisa chegou a existir na vida real. Não era comum, como muitas pessoas pensam, né? Tipo assim, o cara vivia na Idade Média, 90% de chance de ser torturado. Não. Mas sim, esse tipo de coisa, em alguns casos, foi amplamente utilizado até para interrogatório, para fazer uma pessoa falar alguma coisa e tudo mais, abrir a boca dela através da dor, né? Então, quando o cara vem com essa cadeira de Valfreixa, aí fala, deve ser uma alusão a toda a crueza medieval quando a gente pensa em questão da tortura, né? Das torturas, sobretudo na época da Inquisição ali do século XIII, basicamente. Ah, perfeito. Então, para o Duncan participar do torneio, ele precisa que alguém reconheça que o seu senhor Sir Arlan ele servia como cavaleiro, pô, em algum momento da vida, né? Não dá para chegar lá e dizer. Então, o Duncan tem o objetivo de encontrar alguém que lembra de Sir Arlan. E o Duncan, como a gente já mencionou, não é o cavaleiro padrão. Ele é o seu modo, ele é educado, ele é atrapalhado, não é aqueles cavaleiros nojentos. A gente até conhece ali o Sir Stefan Fossway, aquele que estava treinando com o primo, daí desafia o Duncan. Depois o primo até fala, né, que pô, o Sr. Stefan, ele gosta de machucar os adversários nos treinos antes das justas, porque assim, para que eles tenham menos chances de vencer. Filho da mãe, o Stefan ali, né, Marcelo? Exato. Mas eu acho que é isso, né, cara? A forma com que a nobreza ali é mostrada, a galera tem medo e meio que raiva, meio que inveja, mostrando que no fim das contas eles sempre pensam primeiro, obviamente, neles ali, né? Os outros que se explodam e tudo mais. Mas o Duncan querer ser um cavaleiro, cara, é uma jornada muito difícil, porque ele fica ali inventando um monte de coisa e tudo mais. Ele tem que, para poder participar da justa, ele tem que ter um lord ali que vai responder por ele, né,
cara? Só que ele não tem, porque o cavaleiro dele morreu, e o cavaleiro dele, na época que ele era escudeiro, era um cara, Zé Ninguém, basicamente, que ninguém conhecia, o que a gente chama de cavaleiro andante, né? Ele não servia um senhor específico, um nobre, um lord específico. Então ele começa, não, eu fui, ele me nomeou cavaleiro antes de morrer e tudo mais, ele tenta dar aquele migué ali, né? Mas a gente deve lembrar que para ser um cavaleiro nesse período, tu tem que arcar com os custos dos cuidados dos cavalos, tu tem que arcar com os custos da armadura, tu tem que arcar com os custos dos servos, dos escudeiros, não é para qualquer um. Por isso 99,9% dos cavaleiros a gente tá nobreza, porque tu tem que ter grana suficiente para conseguir manter isso. Como que o Duncan vai fazer isso, mano? Tem um dado momento ali, ele fala, cara, se matarem meu cavalo, eu perco tudo, porque eu não tenho nada, entende? né? Então, interessante também, tu tá vendo um cara que veio do nada querendo virar cavaleiro, mesmo não tendo dinheiro para manter toda essa necessidade que é, o cavaleiro não é só o cara subir no cavalo e sair matando gente, ele tem que arcar com os custos da armadura, de tudo que ele utiliza, né? Inclusive os custos do servo, do escudeiro. Sim, sim. E eu também gostei do teatro medieval que humilha muitos de hoje em dia, Marcelo, né? Temos a contadora de histórias que vai ser importante para a série. A gente já viu que o Dunk ali troca um pouco de olhares com ela. Gostei daquele dragão tocando-lhe fogo, muito bom o teatrinho. Mas Duncan, ele então vai fazendo amizade do jeitão dele. O primo daquele outro cavaleiro ressurge ali, leva ele para um comes e bebes que para um cavaleiro andante, eu acho que é o melhor lugar do mundo. E no livro, até tem uma fala do Sir Arlan, Marcelo e ouvintes, que ele diz assim, ó, que nunca se deve recusar um copo de vinho ou de cerveja, porque você pode levar até um ano até que veja um outro copo, né? Mas enfim, aqui, somos também apresentados ao Sir Lionel, né? O Baratheon ali, o Tempestade Risonha. Esse cara, ele vai ser o bisavô do Robert Baratheon, casado lá com a Cersei, né? No começo de Game of Thrones. Então, ele é o bisavô, para imaginar a árvore genealógica aqui. Então, toda a interação com o Lionel, cara, eu achei muito boa. O Dunk tá ali desconfortável, em uma situação que ele nunca vivenciou. Então, tem comida, tem pessoas importantes, e ele é muito sincerão, Marcelo, né? Ele é uma sinceridade que se mistura com ingenuidade, eu acho. Ele pergunta assim, tá fazendo o que aqui, Magrão? E ele diz a real, vim pela comida. Qualquer outra pessoa ia tentar bajular ali uma pessoa da nobreza. E o Lionel curte o Duncan por causa disso. O Duncan enfrenta, né, aquela hora dá um pisão no pé, quando qualquer outra pessoa talvez ia deixar o Lorde ganhar aquela dança entre aspas. E às vezes o pessoal da realeza quer isso, né, Marcelo? Quer um desafio. Exatamente, porque só voltando um pouco ali no que tu estava falando, antes da gente entrar na questão do barato, eu acho que é legal salientar também como, de fato, apareceu 2 vezes já, né, esses shows ali de marionetes. E isso realmente existia Sim. muito comum, assim, porque geralmente quando tinha alguma festividade, uma forma de agradar todo mundo, de adultos a crianças, era trazendo esses shows de marionetes, assim, os artistas eram muito versáteis, porque, cara, a marionetes era uma forma muito grande de educar pessoas nesse período. A Igreja Católica utilizava muito, inclusive, para educar crianças, uma espécie de catequese ali, basicamente, para ensinar os valores da Bíblia e tudo mais, tudo através desses bonecos. Mas também tem muita questão do teatro secular, né, do teatro de marionete secular, que não tem ali uma questão bíblica ou religiosa por trás, ele só quer divertir, contando causos de cavaleiros e tudo mais, e a série ela já mostrou como isso de fato existia. Geralmente, quando essas trupes entravam numa cidade para fazer os seus shows, era porque era o lorde da região que pagava, mas também eles iam, às vezes, por conta e pediam doação para as pessoas que estavam assistindo ao final. Ia lá, fazia o seu showzinho e no final ia pedindo ajuda para as pessoas. Ah, tu gostou, tu deu risada, agora em troca, dá uma mãozinha aí, paga alguma coisinha, se gostou e tudo mais. Forma de sobreviver, né, cara? Itinerante, eles andavam por todos os feudos, andavam por todos os territórios da Europa, né? Então a gente vê o Duncan assistindo ali, é uma coisa que é para todo mundo, é para agradar tanto crianças quanto pessoas mais velhas. E já a parte do Duncan ali dentro da barraca do barato eu achei maravilhoso. Porque, tipo, por que que o Lion não vai gostar dele? Porque ele é sincero, velho. É isso, tipo assim, por que tu tá aqui? É porque eu tô comendo, cara. Porque eu vim pela comida, não tem nada pra comer e eu vim pela comida. Então, né, é isso, quando ele chega naquela mesa cheia de lords, aquela mesa cheia de nobre, a galera fala, não, eu vim aqui pra te prestigiar, esperando esse tipo de resposta. Cara, não, eu vim pra comer. Então o Lion que já tá bebendo ali e tudo mais, já vai se afeiçoar do cara, falando, pô, que massa, o cara veio pra cá e tá sendo sincero, não fica me bajulando. Então a gente acaba tendo
tendo uma cena muito legal que é os dois dançando, né? O Lionel bebaço pegando, tentando bater nos pés dele e ele pulando, né? Meio que obrigando ele a dançar, meio à força, assim. E aí é massa que, tipo, eles estão ali dançando, tá aquela loucura, todo mundo bebendo, quando vê a cena muda e tá aquele fim de festa, com todo mundo atirado, o Lionel falando com ele no cantinho, e tá o Duncan com a coroa do Baratheon, com aqueles chifres de servo na cabeça. Bah, achei aquilo ali muito legal, cara. É muito engraçado com essa cena. Né? Muito bom, né? Porque, o que eu ia falar? É uma conversa sincera, né, Marcelo? O Lionel, ele fala, né? Pô, treinei desde moleque com os melhores professores, tive as melhores armas, armaduras, cavalo, comida. O Dunk não tem chance. Ele fala, beleza, ele é forte e esforçado. Fica então esse mistério no ar. Será que o Dunk ele vai se dar bem nas justas? Será que ele vai se dar mal? O que vai acontecer, sabe? E o Lionel, ele curte o Duncan, como a gente já falou, justamente porque é alguém que ele consegue conversar sem o outro ficar pagando o pau. E tu curtiu o swing ali do Duncan dançando, Marcelo? Ah, tá, cara, achei muito legal, velho. Eu não tava esperando essa cena, sabe? Ver, tipo, ele dançando lá no meio da galera e o Lionel meio que, sabe, for vendo que o cara tava com vergonha e fala, não, vamos lá dançar. E aí eles meio que acabam virando o centro das atenções ali. Esse é o tipo de coisa que eu não esperava que acontecesse, sabe? E quando eu vi um Baratheon ali, eu já pensei, ah, mano, sabe, agora vai ficar essa nobreza chata. No fim, eu achei um personagem super interessante, mano. Espero ver mais dele. Eu espero que ele apareça mais ainda na série, né? Não sei como eu falei, né? Não sei. Mas eu realmente espero que ele apareça porque eu achei um personagem bem legal, cara. Né? E o Duncan, então, Marcelo, ele poderia desistir, mas é aquilo. Ele não tem nada a perder. Ele disse no começo: pô, se eu vender os cavalos aqui, eu vou conseguir comer bem por uns 2 anos, mas e depois? O que faz depois? Então, o negócio é arriscar. Esse torneio é vida ou morte para ele realmente, é o que vai definir talvez o futuro aí. Só que no final ele acha lá o Magrão que não reconhece o mestre, o Sir Arlan como cavaleiro, mostrando que essa vai ser uma personalidade muito comum entre os cavaleiros, que é ligar o foda-se, tá ligado? Vai, o que vou lembrar, o quê? Não quero nem ouvir esse teu pedido aí, o cara altão chegou ali falando, o que eu vou lembrar de alguém que serviu meu pai e tal? Então imagina quantas pessoas já foram cavaleiros do pai dele. Ele é cara da nobreza, não tá preocupado em gravar um nome ou um rosto, hein, Marcelo? É, exatamente, porque e ele é um cavaleiro errante, né, cara? Ele vai servindo a cada um. Toda hora ele serve a um, serve a outro. Ele não tem terras, ele não tem possessões, ele não tem um lugar fixo. Então, por não ter isso, ele não tem um renome em batalha. Então é normal que a nobreza ele não lembre dele, né? E meio que o Duncan não se dá conta disso, porque ele fica toda hora, tipo, ah, tu lembra do meu senhor? Fala, não lembro, cara. Ele era errante. E é isso, como que um senhor que vai convocar seus cavaleiros para lutar numa batalha, vai lembrar de cada um deles, cara. Olha a quantidade de gente que é. E assim, esses lords, eles tendem a rebaixar as pessoas. São pouquíssimos aqueles que eles veem como pessoas importantes que eles querem ter por perto. Por que eles vão querer ter um cavaleiro errante por perto? O que um cara desse tem a oferecer? Quando um cavaleiro serve a um lord, ele tá oferecendo a sua segurança, né? Em troca da amizade, em troca do prestígio, ele está oferecendo ali o seu serviço militar. Mas o que um cara errante tem a oferecer? Entende? Então é normal que já não se lembre nem dos cavaleiros renomados, às vezes. Imagina se vai lembrar de um senhorzinho qualquer ali que servia toda semana a um lorde diferente, né, mano? Sim, e no final do episódio, então, temos a volta de Egg e eu volto a mencionar aqui, ó, a química entre os dois é o que vai movimentar a série, tá? O Guri também já desafia ali o Dunk, né? Então, até parece meu afilhado que tem resposta pronta pra tudo, Marcelo. Incrível como uma criança consegue me desestabilizar, assim, com tudo que eu pergunto pra ele, ele dá uma contra-resposta muito inteligente. E o Duncan, igual a mim, não sabe lidar com a situação. Mas ao mesmo tempo ele precisa de um escudeiro, né? E o moleque é muito bom, é inteligente, faz todas as tarefas, pesca peixe, é o escudeiro perfeito que ele encontrou no meio do nada. E a gente vê também uma doçura no olhar do Egg quando o Dunk ele dá o braço a torcer e fala assim, ó, pô, vou te dar o mínimo do mínimo, vai ter pelo menos um trapo para tu vestir, vai ter uma comida ruim para tu comer, não vou te bater a menos que tu mereça, né? Então talvez essa é a atenção que o Egg quer ter, né? Porque também talvez seja o sonho dele estar nessa aventura, Marcelo.
Né, eu acho que é interessante salientar, porque a gente está falando faz um tempo já sobre o Egg querer ser escudeiro, e o fato do Duncan ter sido escudeiro de um outro cavaleiro. O escudeiro, o que que é ele? É o caminho para alguém virar cavaleiro. Né, para ele se provar que ele tem o que é necessário para ser um cavaleiro. Quando um moleque ele quer seguir o rumo da cavalaria, ele já vai entrar com 7 anos de idade, ele vai virar um pajem. Um pajem, cara, é uma espécie de estagiário. É o moleque que leva e traz recado para um, recado para outro, cafezinho para um, cafezinho para outro, fazendo favores para um, fazendo favores para outro, servindo a uma família específica, servindo a um feudo, a um terreno específico. Com 14 anos, ele acaba, então, sendo nomeado escudeiro. Se ele conseguir passar por todo esse período, porque, cara, se ele comete um erro, ele vai apanhar. Ele vai ser torturado muitas vezes. Então, dos 7 aos 14 anos, ele tem que mostrar que ele aguenta. E aí, com 14 anos ali, ele é nomeado escudeiro, então, de um cavaleiro. E o papel do escudeiro é fazer isso, cara. Às vezes a gente não para pra pensar, mas quando a gente vê aqueles cavaleiros cheios de placa de metal pelo corpo, aquilo é pesadíssimo, não tem como vestir aquilo sozinho. Então, ele vai ter que ser, o cavaleiro vai ter que ser vestido por quem? Pelo seu escudeiro, que vai cuidar das armas, vai cuidar dos cavalos, vai cuidar da armadura para manter ela em bom estado para uma guerra e vai para a guerra junto. Não é normal um escudeiro lutar numa guerra, ele vai só para acompanhar o seu senhor. Geralmente ele fica ou assistindo a batalha de longe ou fica no acampamento. E quando ele tá lá no acampamento, né, ele fica tipo esperando o senhor voltar. Agora, se ele tá assistindo a batalha de longe e vê que o senhor caiu do cavalo, por exemplo, uma armadura é pesada, ela pode pesar até 60 quilos. Então, cabe a ele ir lá e ajudar o seu senhor a se levantar e subir no cavalo de novo, mesmo que ele tenha que se meter no meio da batalha, entende? E aí, com 21 anos, se ele provar, então, de fato, que ele tem o que é para ser cavaleiro, ele pode vir a ser nomeado cavaleiro, então. Acontecia de alguém ser escudeiro o resto da vida, e tá tudo bem. Ele não era visto como um material de cavalaria, mas ele pode ser um escudeiro o resto da vida. O cara pode ter 70 anos e ser escudeiro. Mas o normal é tu ver pessoas mais novas que aspiram a ser cavaleiros e querem mostrar que são capazes, para a nobreza, para os seus lords, que são capazes de fazer esse tipo de coisa, né? Então é isso que o Egg busca. No fim das contas, ele quer ser um cavaleiro e ele vai ter que servir alguém, mesmo que seja o Duncan, porque é o que deu para fazer nesse momento, né? Perfeito, perfeito. No finalzinho tem uma cena bonitinha também, né? Passa os dois deitados ali ao marasmo, embaixo de um tronco de árvore, e passa uma estrela cadente. Daí o Egg já faz já fala que ele pode fazer um pedido, ninguém tá vendo. Daí o Duncan, então quer dizer que esse pedido é só pra nós, só a gente pôde ver essa estrela cadente. Os caras conseguem tirar um pouco de felicidade numa situação de merda onde só os dois estão deitados na grama, tá ligado? E algo importante também é que o Egg, ele menciona que é de Porto Real, né, capital dos Sete Reinos, sede do Trono de Ferro, então talvez saberemos aí mais das origens do pequeno Egg pela frente aí da série. E assim, Marcelo, tu que não leu o livro, tu gostou do episódio? Tu tem alguma teoria aí que tu queira falar pra gente? Cara, teoria não, porque eu achei que foi uma coisa muito sem espaço muito grande pra teoria, porque é algo muito simples. Porque a gente tá vendo ali um cara buscando o renome de cavaleiro, né? Ele toma o título de cavaleiro do seu senhor que morreu, e agora ele quer mostrar um renome e nada melhor do que uma justa, né? Do que um torneio ali de cavaleiros, pra ele mostrar quem ele é e o que aqui que ele vem, né? Então, eu achei muito cedo ainda pra ter algum tipo de teoria, mas eu espero ver mais do Lionel Baratheon, espero que ele apareça mais, e quero ver como é que essa relação entre os dois ali, entre o Egg e o Duncan, vai acabar se desenrolando, porque tá muito legal isso daí, cara. Então foi algo muito diferente do que eu esperava para um Game of Thrones da vida, mas ainda assim muito divertido. Foi uma surpresa muito boa, cara. Perfeito, perfeito. E é legal que esse episódio teve 40 minutos e os próximos vão ter em torno de 30 minutos. É uma série, parece, é uma minutagem que a gente não tá acostumado em séries meio épicas, séries padrão, assim. Isso também eu acho muito bom, porque eles não ficam enrolando. É um episódio cru, Marcelo. E agora, só para finalizar aqui nosso podcast, a fala da nossa patrocinadora, eu quero chamar a atenção das famílias, porque as férias chegaram com diversão em dobro no cinema da Cinesystem. Adulto pagou, criança de até 10 anos não paga, hein? Isso mesmo, comprou o ingresso do adulto, a criança entra grátis 0800 para curtir toda a magia do cinema. É a promoção Super Férias
Super Férias Kids, suas férias free em diversão. A promoção é válida de 15 de janeiro até 4 de fevereiro. Cinesystem é cinema além do filme. E para firmar essa parceria aí, toda semana nós temos sorteios de ingressos de cinema para quem faz parte do Clube Nerdverso. Vocês podem fazer entrar no clube a partir do nível 1, que é R$ 4,90 por mês. Vocês ajudam a gente a fazer uma ajuda financeira para a gente fazer mais podcasts, mais vídeos para o YouTube. E a partir do nível 2, vocês concorrem toda semana a ingresso de cinema. E no mês de janeiro, como eu já mencionei, um dos membros vai levar o livro aqui, eu estou mostrando no vídeo, o livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, tá? Então, você que é fã da franquia vai gostar muito, porque tem outros mimos aí, tá? E no link da descrição aqui do vídeo, vocês podem encontrar todos os benefícios do clube. Também dá para se tornar membro do YouTube ali, cada nível tem o seu benefício bonitinho. Mas é isso, Marcelo. Então, semana que vem nos encontramos para falar do episódio 2 e vamos, nas próximas 5 semanas aí, falar mais coisas sobre os torneios e das justas. Aí tu traz no próximo episódio mais informações. Pode ser, Marcelo? Claro, claro, claro. Né? Sempre que tiver uma brecha aí a gente traz alguma informação. Então, perfeito. Nos encontramos semana que vem. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.